Uma péssima noite para o Brasil e para os Fighting Nerds. Para quem estava esperando aquela vingança pela Copa de 98 ou aquela vingança depois da eliminação de 2006, passou raiva nesse UFC Paris, onde os caras conseguiram marcar 3-0 em cima dos brasileiros no MMA. Os caras ganharam 3 das 3 lutas onde tinha um lutador francês contra lutador brasileiro, incluindo as lutas principal e co-principal, que tinham Maurício Ruffi e o nerd da porrada, Caio Borralho. Mas a gente já chega lá. Vamos começar pela primeira tristeza da noite. A primeira da noite veio pelo Umar Sy, que enfrentou o brasileiro Brandson Ribeiro e não quis nem saber de sair na mão. Sabia que o melhor caminho era a luta agarrada e já botou seu grappling pra jogo. O Brandson até começou defendendo bem, dando aquela sensação de que, caso a luta fosse pro chão, não ia ser um problema tão grande. Porém, eu imagino que o Brandson não esperava que o Umar Sy fosse partir pra agressão, já que não conseguiu arrumar uma finalização ali. E no chão ele desceu a lenha via ground and pound, carimbando aí a primeira vitória da França em cima do Brasil nessa noite terrível. Mas mesmo sendo dolorido, tava ok, porque a fase do Brandson não era das melhores e a gente ainda tinha mais 2 lutadores que podiam vencer e trazer felicidade aí pro torcedor brasileiro. E depois de algumas lutas ali no card principal, finalmente chegamos na nossa segunda tentativa do time brasileiro. E nessa daqui, eu acredito que a grande maioria do público estava crente na vitória do Ruffi, em cima do filho francês do Renato Moicano, Benoit Saint-Denis. Porém, mais uma vez a França botou a torcida brasileira pra passar raiva. Vem comigo. Eu tinha comentado no último vídeo a respeito dessa luta e eu acreditava que o Saint-Denis, caso não sujasse a luta, não viesse pra fazer grappling, ele ia tomar uma sapatada. Mas eu não esperava que ele ia conseguir fazer isso de uma forma tão eficiente. O Saint-Denis nem perdeu tempo, ele já chegou buscando a luta agarrada, conseguiu derrubar o Ruffi, dominou a posição, pegou a costa quando o brasileiro tentou levantar, e nesse embolo aí o Ruffi até conseguiu se livrar bem, mesmo com os ganchos do Saint-Denis encaixados. Isso deu aquela esperança de que ele ia conseguir se defender do jogo de chão do adversário e faria o esperado, que era nocautear o francês. Porém, o Saint-Denis veio muito bem treinado para essa luta. Ele seguiu amassando o brasileiro, que teve que focar em sobreviver até o final do round, já que o Saint-Denis veio com muita força na luta agarrada. A luta deu uma paradinha depois de um golpe baixo que o Saint-Denis aplicou no Ruffi, mas depois que voltou deu pra ver que o Saint-Denis realmente estava muito focado no plano de luta. Ele se expôs muito menos do que eu achei que ele faria e trocou só o suficiente para encurtar e buscar a luta agarrada. No segundo round o Ruffi ainda encaixou alguns golpes de encontro que mostraram aí um pouquinho da potência que ele tem nas mãos e da qualidade técnica que ele tem. Olha esse jab. E principalmente, olha essa joelhada que pegou no ombro. Meu amigo, essa eu torci pra pegar na cara. E o Ruffi ainda mandou uma mão quando tava caindo, dando mais esperança pra gente de que ele ia trazer a vitória pra casa. Mas o Saint-Denis absorveu todos os golpes e conseguiu encurtar pra fazer o jogo de luta agarrada de novo. E foi o que abriu o caminho pra vitória do francês. O Saint-Denis conseguiu achar a posição ideal e aplicou um mata-leão no Ruffi, que foi obrigado a dar os 3 tapinhas. Que situação, meus amigos. Infelizmente, deu zebra e o Ruffi perdeu. Inclusive, essa luta aí só fez aquela amassada do Moicano pra cima do Saint-Denis envelhecer bem, porque ele doutrinou o francês naquela luta e fez parecer até fácil. Acho que é bom pra galera que fica gastando ele lembrar que ele é um excelente lutador, apesar do pulmãozinho de youtuber. E assim, o Ruffi ele ainda é muito novo na organização. Apesar da qualidade técnica e do striking afiado que ele ainda tem muita margem pra evoluir dentro do esporte. E eu acredito que assim como aconteceu com o Prats, essa luta aí vai fazer ele evoluir ainda mais. Vamos ficar no aguardo dos próximos passos e ver o que o UFC vai trazer aí pra ele. Até porque, mesmo com a derrota, eu acredito que ele ainda vai chegar nas cabeças da categoria. É só questão de tempo. E por falar em tempo, infelizmente, o tempo longe do cage pode ter cobrado mais caro do que o corte de peso extra do Caio Borralho. Eu ainda acho que se essa luta contra o Imavov tivesse saído do papel mais próxima da vitória que o Caio teve em cima do Cannonier, ele estaria mais pilhado para dar aquele gás extra pra cima do Imavov. E eu sei que é só achismo da minha parte, porque eu não treinei com o cara, eu não tava lá, não vi como foi essa semana da luta dele, mas um ano sem subir no octógono deve quebrar o ritmo de qualquer um, e eu acredito que isso cobrou caro. E mesmo com muitas desvantagens aí, como lutar na casa do adversário, com torcida contra, com corte de peso extra, aclimatação, tempo longe do octógono, o Caio fez uma boa performance. Ele saiu na mão com o número 2 da categoria, um cara que na rodada anterior nocauteou Israel Adesanya, e isso não é pra qualquer um. Mas infelizmente não foi o suficiente, e o Imavov venceu, e venceu bem na papeleta dos juízes, com 2 marcações de 49 a 46 e uma marcação de 50 a 45 para o francês, botando aí mais um ponto a favor dos franceses no placar desse confronto Brasil e França, que terminou com 3-0 a favor dos franceses em cima dos brasileiros no MMA.
Que tristeza, meus amigos. Eu acho que ainda podemos destacar aqui mais duas coisas que aconteceram nesse evento. O Prats, que representou a torcida brasileira que estava em casa, xingando por nós dentro da arena, e o quanto a torcida francesa é forte. É surreal como parecia uma partida de futebol quando os lutadores franceses subiam no cage. Eles estavam cantando em coro de um jeito impressionante. Com certeza isso deve influenciar na hora de lutar, porque era tão alto que era impossível ignorar. E apesar do Imavov ter vencido, ainda tem uma luta aí que pode furar a fila e trazer uma nova disputa de cinturão antes do Imavov. Então fica ligado aí na luta do Anthony Hernandes, o Fluffy, contra o Renier de Ridder, que acontece dia 18 de outubro. E se eles fizerem uma luta empolgante, o que é bem possível, eu acredito que o vencedor dessa luta realmente tem grandes chances de furar a fila. E é isso. Se você também passou raiva com a performance dos franceses em cima dos atletas brasileiros, deixa aí nos comentários sua opinião e vamos torcer para que os brasileiros voltem ainda melhores nas próximas rodadas. Afinal, eles que estão lá tomando soco e representando cada um de nós. Obrigado por sua maravilhosa audiência e até o próximo vídeo.